Eu sei. Você está cansado de tudo isso. Você está desmotivado e sente que está ficando para trás. Tudo está se movendo rápido demais. Todo santo dia surge uma nova ferramenta de IA, um novo modelo, uma nova maneira de construir aplicações. Mesmo que tenhamos acabado de entrar nesta nova era, todos estão compartilhando opiniões fortes como se fossem especialistas. É difícil focar no que você realmente precisa fazer, e você não sente mais prazer no seu trabalho como antes. Eu me senti da mesma forma. Então, eu dei um passo atrás e olhei para a comunidade, que antes era cheia de alegria e de pessoas que só queriam aprender e construir algo significativo, e decidi dar um tempo. Não compartilhei nada por meses. Eu apenas observei. Observei os desenvolvedores, as empresas, as notícias e as redes sociais. E agora, eu quero te mostrar o que é todo esse alvoroço e te ajudar a sair dessa confusão. Durante esses meses de observação, percebi que 3 problemas principais são os que mais incomodam os desenvolvedores. O primeiro é, claro, o caos da IA. E esse caos não é apenas sobre o medo da IA substituir empregos, mas também sobre o futuro imprevisível da IA e o fato de não sabermos exatamente como devemos usá-la na programação. O segundo é a mudança rápida das tecnologias e a sensação de estar ficando para trás. Com certeza, a IA está evoluindo rápido e vemos ferramentas novas todos os dias, mas as ferramentas de desenvolvimento também estão mudando rápido demais. Novos frameworks, bibliotecas, serviços de nuvem, bancos de dados e recursos experimentais sendo adicionados constantemente. E agora temos que acompanhar cada nova tecnologia apenas para evitar ficar para trás, em vez de focar no trabalho real. Temos que aprender mais, mudar mais e escolher as ferramentas mais rápidas e eficientes apenas para construir uma aplicação para 100 usuários. E o último é a pressão das redes sociais. Antigamente seguíamos principalmente os grandes nomes nas redes sociais. Pessoas que eram realmente boas em código e tecnologia. E costumávamos discutir as coisas em comunidades de desenvolvedores. Mas agora, todo mundo tem uma opinião. Todo mundo é um influenciador. Pessoas que nunca escreveram uma única linha de código estão dando conselhos sobre como você deve usar as ferramentas de IA mais recentes e como deve escrever código. Todos esses problemas estão deixando os desenvolvedores cada vez mais deprimidos a cada dia. Eu sei, porque eu era um deles. Eu ficava pensando que os bons velhos tempos, quando realmente gostávamos de ver os resultados do que construíamos, já tinham ficado para trás. E agora, parece que temos que pensar no futuro o tempo todo, enquanto sentimos constantemente que não somos bons o suficiente. Então, decidi começar a tomar notas e entender realmente o que estava acontecendo. Durante esse tempo, testei todas as novas tecnologias. Testei cada IDE de IA e ferramenta de linha de comando, CLI e C. Até tentei o Vibe Coding para ver se era algo real. Assisti a toneladas de vídeos e li muitos artigos sobre o futuro da IA. Acompanhei discussões nas redes sociais e no Reddit. Parecia um buraco negro. Brigas sem fim, histórias de sucesso falsas e toneladas de bots. Finalmente, decidi conversar com outros desenvolvedores que realmente têm empregos reais, freelancers com muitos projetos em suas agendas e desenvolvedores júniores que estavam procurando trabalho. E finalmente, essa jornada, que começou com tanta frustração, terminou em uma sensação de alívio. Eu finalmente entendi do que se trata. Por que nos sentimos cansados, desmotivados e até deprimidos? O que é real? E qual é a realidade falsa que está sendo constantemente empurrada para nós? Agora me sinto muito melhor. Consigo focar no que realmente importa. E eu gosto de programar novamente, sem ficar pensando constantemente no futuro. Espero que, depois de assistir a esta série, você sinta o mesmo. Vou compartilhar todas as minhas experiências e pensamentos ao longo de 3 vídeos. E serei realista. Não vou mentir para você, apenas para proteger o futuro do meu canal. Mas não se preocupe, as coisas não estão tão ruins assim. Acredito que, após cada vídeo, você mudará sua perspectiva e se tornará mais feliz e produtivo. Vamos começar pelo segundo problema porque os outros são ainda mais desafiadores e merecem seus próprios vídeos dedicados.
Os desenvolvedores hoje estão frustrados porque parece que a tecnologia está mudando rápido demais. Você começa a seguir um tutorial e, quando termina, sai uma versão nova. Sua linha do tempo nas redes sociais destaca constantemente coisas novas que você ainda não aprendeu. Você investe semanas aprendendo uma ferramenta e depois ela é abandonada ou descontinuada. As vagas de emprego exigem muitas tecnologias que você nem usou ainda. Não vou falar das empresas e vagas que têm expectativas ridículas e irreais. Mas a questão é a seguinte: as mudanças podem parecer muito mais rápidas hoje, mas o desenvolvimento web sempre esteve evoluindo. E há um padrão que continua se repetindo. Anos atrás, as equipes eram geralmente divididas em várias funções, como designers, programadores, administradores de banco de dados, testadores e administradores de sistemas. Um designer geralmente criava o layout no Photoshop e o entregava a um desenvolvedor, que transformava esse design em HTML e CSS. Naquela época, os layouts eram frequentemente construídos usando tabelas HTML, porque os sistemas modernos de layout CSS ainda não existiam. Mais tarde, as ferramentas de web design melhoraram e os designers começaram a usar ferramentas como o Sketch e outras focadas em interface. Ao mesmo tempo, o CSS tornou-se muito mais poderoso e fácil de usar. Novas técnicas de layout substituíram gradualmente os layouts baseados em tabelas. Então, algo começou a acontecer. Designers que também sabiam escrever HTML e CSS tornaram-se mais valiosos. E essas pessoas começaram a ser chamadas de web designers. É aqui que você começa a ver um padrão que se repete repetidamente na indústria de tecnologia. As pessoas que já entendiam de design ou já sabiam HTML e CSS não tiveram problemas para se adaptar. Para elas, era apenas adicionar mais uma habilidade sobre algo que já entendiam. Muitas delas até abriram suas próprias agências de web design e tiveram muito sucesso. Mas muitas pessoas que simplesmente pularam direto para fazer sites, geralmente tiveram dificuldades, porque não entendiam realmente o que faz um bom design ou como os sites realmente funcionam. Então, algo começou a acontecer. Designers que também sabiam escrever HTML e CSS tornaram-se mais valiosos. E essas pessoas começaram a ser chamadas de web designers. É aqui que você começa a ver um padrão que se repete repetidamente na indústria de tecnologia. As pessoas que já entendiam de design ou já sabiam HTML e CSS não tiveram problemas para se adaptar. Para elas, era apenas adicionar mais uma habilidade sobre algo que já entendiam. Muitas delas até abriram suas próprias agências de web design e tiveram muito sucesso. Mas muitas pessoas que simplesmente pularam direto para fazer sites, geralmente tiveram dificuldades, porque não entendiam realmente o que faz um bom design ou como os sites realmente funcionam. Ao mesmo tempo, frameworks e novas ferramentas facilitaram para que os programadores também trabalhassem diretamente com bancos de dados. Assim, os desenvolvedores que focavam na lógica do servidor e bancos de dados começaram a ser chamados de desenvolvedores back-end. Novamente, o mesmo padrão. À medida que as coisas ficavam mais fáceis, as expectativas aumentavam. Desenvolvedores com fundamentos sólidos de programação se adaptaram, enquanto outros se sentiram sobrecarregados. Então, a infraestrutura começou a se tornar mais fácil de gerenciar. Ferramentas como Puppet e plataformas como Heroku tornaram a implantação e o gerenciamento de aplicações muito mais simples do que antes. Mais tarde, a computação em nuvem tornou-se popular. Alguns engenheiros de operações e administradores de sistema evoluíram para engenheiros de nuvem ou engenheiros de DevOps. Outra mudança importante ocorreu quando surgiram os frameworks modernos de JavaScript. Bibliotecas e frameworks como React, Vue, JS e Angular facilitaram a construção de aplicações complexas de página única. SPA. Desenvolvedores que já entendiam JavaScript, comportamento do navegador e manipulação de DOM se adaptaram rapidamente e se tornaram altamente qualificados com esses frameworks. Para iniciantes, no entanto, a quantidade de tecnologias muitas vezes parecia exaustiva. Muitos deles pularam a parte do JavaScript e foram direto para o React.
Começaram a criar aplicações assistindo a tutoriais sem entender realmente estado, state, efeitos, renderização e otimização de memória. O front-end tornou-se muito mais fácil com frameworks baseados em componentes. APIs REST e GraphQL tornaram a comunicação com back-end mais limpa e direta. E conforme as startups começaram a crescer rapidamente, equipes pequenas precisavam de pessoas que pudessem fazer de tudo. Então, desenvolvedores back-end começaram a aprender tecnologias front-end, e desenvolvedores front-end começaram a aprender APIs e lógica do servidor. E eles se tornaram desenvolvedores full stack. Essa transição foi muitas vezes fácil, porque os desenvolvedores front-end já sabiam quais dados precisavam do servidor, enquanto os desenvolvedores back-end já entendiam como as APIs e a lógica da aplicação funcionavam. E finalmente, serviços de nuvem e bancos de dados gerenciados simplificaram muitas tarefas operacionais. Coisas como implantação, backups, rollbacks e escalonamento agora são tratadas automaticamente. Hoje, construir uma aplicação full stack é mais fácil do que nunca. Frameworks, like React Native, permitem que desenvolvedores criem aplicativos móveis, nativos apenas usando React. E novamente, os melhores desenvolvedores React Native são geralmente aqueles que já eram muito bons em React. E esse é o padrão que você vê ao longo da história do desenvolvimento web. A tecnologia continua evoluindo, novas ferramentas surgem o tempo todo e as coisas ficam mais fáceis. Mas, à medida que as coisas ficam mais fáceis, você termina seu trabalho mais rápido. E a dura verdade é que o sistema nunca permite que você gaste menos tempo no trabalho. Então, você tem que aprender mais e fazer mais para preencher esse tempo. É claro que antigamente tudo evoluía muito mais devagar, então o processo de adaptação também era mais lento. Mas aprender era muito mais difícil. Não havia recursos suficientes, tutoriais, documentação bem preparada ou assistentes de IA. Hoje é o oposto. Há muitos recursos, mas também coisas demais para aprender, e isso pode parecer esmagador. Mas aqui está a realidade. Desenvolvedores que têm um conhecimento sólido da base, core knowledge, estão sempre um passo à frente. E esse padrão nunca mudou e nunca mudará nesta indústria. Pessoas que têm fundamentos fortes se adaptam mais rápido. Pessoas que perseguem ferramentas sem entender o básico têm dificuldades em as. Agora, todo mundo está usando IA para programar. As pessoas estão compartilhando prints de quantos tokens usaram ou quanto código a IA gerou para elas, como se isso fosse algo de se orgulhar. Mas a vantagem real não está em quanta IA você usa. A vantagem real é o quão bem você entende o que a IA está fazendo. Portanto, agora, a verdadeira competição na tecnologia não é pessoas que programam versus que programam VSA. Pessoas que usam IA. A verdadeira competição é esta: pessoas que apenas dão prompts e esperam que funcione, versus pessoas que entendem os fundamentos e usam a IA estrategicamente. E o segundo grupo sempre será melhor. Exatamente como sempre foram no passado. Cansado do barulho das redes sociais e da ansiedade tecnológica? Sente que está perdendo tempo com o que não importa? É hora de focar no que realmente constrói. Aplicações reais e carreiras sólidas com a programação Vibe Coding. Junte-se a mais de 10 mil alunos que já estão criando, inovando e monetizando suas ideias com eficiência. Transforme sua carreira em dias, não meses. Garanta sua vaga com 7 dias de garantia. Link na descrição. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é aprender os fundamentos. A segunda é aceitar que você não pode aprender ou memorizar tudo. Somos humanos. Não podemos saber tudo. Mesmo os desenvolvedores seniores não sabem tudo. A habilidade real é saber como encontrar as coisas, como avaliar o que você encontra e como aplicar isso a um problema específico. Isso é basicamente o que é a resolução de problemas. Os seniores não são mais rápidos porque sabem mais fatos. Eles são mais rápidos porque já viram problemas suficientes para saber onde procurar. A terceira é: você não precisa usar a tecnologia mais recente.
Você pode sentir que precisa usar a tecnologia mais nova e badalada porque ela deve ser a melhor. Mas, na realidade, a maioria das empresas, a menos que sejam startups novinhas em folha, constrói sobre a tecnologia mais confiável, não a mais nova, não a mais rápida, mas a mais estável. A razão para isso é que manter um sistema é muito mais difícil do que criá-lo. É por isso que bibliotecas incrivelmente estáveis, como o Express.js, ainda recebem 70 milhões de downloads semanais. É por isso que a maioria das aplicações está usando APIs. Enquanto a IA está dizendo para você usar um hook que mudou de nome 2 meses depois de ser lançado, no seu componente badalado baseado em chats.NN. Não estou dizendo que você não deva aprendê-los. Existem muitas ferramentas ótimas e novos recursos. Só estou lembrando que, se você apenas pular no trem do hype e ignorar os fundamentos, pode acabar tendo que refazer as coisas do zero. Outra regra é: não se compare com os outros. As pessoas nas redes sociais estão em uma corrida para ostentar como usam a tecnologia mais recente para ganhar visualizações. A maioria delas não constrói nada significativo de verdade. Elas apenas criam conteúdo. Vamos abordar isso mais no último vídeo desta série, mas pare de se sentir mal olhando para o que todos os outros estão fazendo e pensando que você ficou para trás. Compare-se com quem você era há 6 meses, não com os feeds do Twitter. Faça uma revisão semanal de 15 minutos. O que eu criei? O que eu aprendi? O que vem a seguir? E a última é: comece seu projeto, em vez de apenas consumir conteúdo. Quantas vezes você perdeu horas apenas pesquisando qual ferramenta é melhor? Lendo e assistindo às opiniões de outras pessoas? Em vez de pesquisar para descobrir o que é melhor para o seu projeto, use as ferramentas para ver por si mesmo. Crie pequenos projetos, compare frameworks e bibliotecas, e tente descobrir o que realmente se adapta às suas necessidades. Ninguém sabe o que você realmente precisa melhor do que você. Eu sigo estas 5 regras e nunca mais sinto que estou ficando para trás. Eu vejo o que aconteceu no passado e entendo que é um ciclo sem fim. Acredito que, se você a seguir também, sentirá o mesmo. E após o próximo vídeo, você se sentirá ainda melhor, porque vamos falar sobre algo realmente importante: a verdade sobre a IA na programação. O que ela pode realmente fazer? O que ela não pode fazer? Quais ferramentas você deve usar? Se você não quer perder isso, certifique-se de se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo vídeo.